Como W Podcast. Nessa quinta-feira, 18 de março de 2021, iniciando as gravações de voz às 17 horas e 16 minutos. Hey, eu sou o William e apresento para vocês agora a primeira edição do podcast de Como W. Em uma breve apresentação, eu devo dizer para vocês que eu sou um aspirante criativo, acima de qualquer profissão que eu já tive até aqui, e que esse projeto, o Como W, é justamente a compilação das minhas atividades criativas ao longo de toda a minha vida e uma narrativa, acima de tudo, inspiracional, ou seja, mesmo eu não levando uma vida profissional dentro do mercado das artes, por aspiração, e no meu caso, desejando me tornar uma artista desde muito pequenininho, por desejo maior, o que as pessoas definem como sonho, eu sempre mantive as minhas expectativas de realização na vida voltadas a profissões relacionadas à criatividade, mais especificamente à criação. Então, por essa relevância superior da minha existência, eu me coloco nessa narrativa como um indivíduo sonhador e um aspirante nesse universo. Dito tudo isso, agora que já estamos mais próximos, eu vou resumir que a partir de dado momento da minha vida, eu comecei a fazer projetos próprios que envolvem a criatividade, como uma alternativa de experimentar e melhorar o meu lado artístico. São projetos autorais, como criações de microcoleções de roupas, série de GIFs ilustrativos, loja conceitual para vender meus próprios produtos e brincar de fazer visual merchandising, que fosse só para tirar foto do resultado ou para aprender lições de empreendedorismo. E também mixtapes de música, com a criatividade voltada ao entretenimento, por exemplo. Nos últimos anos eu tenho me esforçado para realizar o projeto Como W, onde eu junto esses projetos e mais todo o material criativo do meu acervo de vida, enquanto criador que sou. Então sejam meus desenhos aleatórios do sketchbook, estampas esquisitas experimentais ou trabalho como figurinos para teatro, ilustração em revista de moda e até mais o meu histórico profissional comum, aquele com carteira assinada e aquele sem registro que a gente tem a sorte de fazer para ganhar experiência. Misturo tudo isso em um site que responde pela minha presença online e apresenta o meu portfólio artístico com a narrativa contextual de cada experiência. E como decorrência, eu agora estou acrescentando a este portfólio o podcast Como W, que é este que você está ouvindo agora, cheio de empolgação para conhecer todo o resto dessa história. Assim espero. Eu vou dar início à série de episódios que vão abordar cada passagem desse garoto sonhador, falando sobre o projeto Irradiando, por um simples motivo: comemorar o aniversário de 7 anos do início desse projeto que apresentou o seu primeiro produto em fevereiro de 2014. E vamos a ele! O conceito geral do projeto Irradiando era o de fazer uma curadoria de conteúdo que pudesse ser apresentado no formato de revista digital, como meio de influenciar de forma inspiracional as pessoas que se identificassem. Mas também tinha a pretensão de alimentar múltiplos estilos, para além da informação de tendências, que nutrisse a imaginação e a criatividade. O foco principal era um público produtor do perfil de criador, mas também dos apreciadores dessa influência criativa, ou seja, o projeto Irradiando era um canal de entretenimento focado em gerar inspiração. O contexto do seu desenvolvimento era de uma sede caseira na periferia de São Paulo, produzido por um idealista sem recurso algum. Mais precisamente, eu, em meu quarto, em longas pesquisas desafiadoras, uma vez que eu estava tentando pôr em prática as técnicas e o estilo que eu havia aprendido, trabalhando num contexto completamente distinto daquela realidade que eu estava inserido ali, em um período basicamente pré-Instagram, ponderando que as classes sociais de periferias não se enquadravam como consumidoras de ideias de mudança, e a moda era uma influência ainda tratada como supérflua no estilo de vida local. Ou seja, tendo sido no campo da moda, onde aprendi e desenvolvi todo o meu aprendizado referente ao estilo, eu estava literalmente no lugar errado para desenvolver qualquer projeto, e ainda com o advento de zero de grana para investir.
Mas eu sou um talento insistente e após uma severa fase de ajustes das expectativas, eu consegui finalmente levar esse projeto à prática. A ideia inicial foi a de um podcast onde eu pudesse apresentar as minhas novas descobertas musicais dentro do estilo alternativo, junto com os clássicos, não tão recentes e até músicas bem comerciais. Posteriormente, já entrosado com a produção do podcast e com as dinâmicas de pesquisa, já com um formato definido, com minhas rotinas paralelas e todas as questões de estar desenvolvendo um produto, eu senti falta de mais um espaço onde eu pudesse associar essas músicas, essa trilha sonora a outras coisas, como produtos culturais, ideias de construção do estilo de vida, além do estilo individual que eu já havia citado antes e no qual eu trabalhava em cima para criar as mixtapes. O fato é que eu sempre fui da escola da teledramaturgia, que teve a mentalidade formada a partir do consumo do audiovisual televisivo e que mais tarde foi influenciado pela MTV. Aliás, vamos voltar a esse assunto em outro momento, porque até bem recentemente, antes dos smartphones, as massas não tinham outros meios de influência sobre seus gostos e estilos que não passassem pela TV. E até hoje, uma parcela ainda não passou por essa influência específica de linguagem e estilo que a MTV teve sobre muitos de nós nas grandes cidades. Eu tive que lidar com isso para compor uma linha de trabalho mais global em vários dos meus projetos. Então, retomando, eu queria que cada episódio contasse uma história individualmente através da música, como trilha sonora no cotidiano, e que gerasse boas memórias. E que tudo isso, além de estar presente na playlist de cada edição, se complementassem como sugestões de consumo que estruturariam uma ambientação. Daí partiu a ideia de uma página na internet onde eu pudesse sugerir esse complemento. Foi quando o projeto Irradiando se desmembrou em mais um produto além do Irradiando Podcast, com uma página no Facebook chamada Irradiando Hype, onde eu dava o meu parecer a tudo o que eu achava legal. Desde um DJ com uma determinada vibe, um estilo de refazer versões para músicas já conhecidas, tipo forró de músicas internacionais, trilhas sonoras de desfiles de moda e até modelos masculinos de passarelas internacionais que eu achava que tinha uma estética mais complementar ao estilo que eu queria sugerir no projeto. E esse era o Irradiando Hype. E agora você deve estar se perguntando sobre esse nome, Irradiando. A resposta é que eu queria um nome da língua portuguesa que expressasse bem-estar, luz e que tivesse um sentido de contagiante, de propagação. Dentro das habilidades que se pode aprender com exercícios desse tipo de projeto, está a questão do estilo, que na função do sound stylist pode ser desenvolvido ou expressado na tradução do olhar artístico sobre uma composição de sequência musical, que gera por fim uma impressão única na playlist. Como uma impressão final sobre o conjunto de músicas. Um exemplo. Eu me senti num final de tarde fresco quando eu me preparava para um encontro romântico ouvindo essa playlist. Para quem não sabe, Sound Stylist é uma descrição em inglês para essa função mais refinada do DJ, que desenha um impacto mais significativo, mais artístico, com uma sequência de músicas que vai além do entretenimento simples, mas que também pode ser um entretenimento, só que com um significado. É como se o Sound Stylist fosse uma versão mais conceitual do próprio DJ, sem necessariamente envolver toda a habilidade técnica que um DJ precisa ter para operar o seu instrumento de trabalho. O podcast do Projeto Irradiando passou por mudança significativa, tanto de formato quanto de linguagem de estilo em 2015. Quando eu deixei de produzir mixtapes longas de 57 minutos até quase 2 horas de duração no primeiro ano do projeto, quando eu ainda estava desenvolvendo um padrão de raciocínio em torno dele, da linguagem, da estética, enfim, um processo mais elaborado e trabalhoso, sob um viés mais artístico. Então passei a criar playlists com faixas disponíveis online no próprio site que eu estava usando para hospedar as mixtapes. N fatores causaram a mudança, como questões de direitos autorais das músicas, tempo de upload para contas gratuitas e a dissolução de tudo que eu já tinha aprendido artisticamente com o formato anterior. Mas principalmente o fato de não ter um retorno financeiro que justificasse todos os esforços investidos. Muito bem, hoje eu identifico o podcast de Irradiando como tendo 2 fases.
A primeira, das mixtapes mais elaboradas, com mixagem, viradas detalhistas entre as músicas e pesquisa mais ampla. E a segunda fase, no formato de playlist, com pesquisa de material do próprio site, mantendo a frequência e o formato, mas numa dinâmica de trabalho mais comum ao usuário dos serviços do site. Ou aplicativo, se assim preferirem, já que todo aplicativo tem um site e eu preferia usá-lo no navegador de internet no notebook. No entanto, ainda mantendo a ideia original de não cair no banal ou no aleatório, como fazemos nos perfis pessoais. Tanto que eu criei um perfil no SoundCloud, que era a plataforma que eu usava, só para o podcast. Então eu tinha ali um compromisso de alimentação com o projeto. A fase 1 durou um ano, entre 2014 e 2015. O primeiro episódio foi gravado em 23 de fevereiro de 2014, era um domingo à tarde. A periodicidade era quinzenal aproximadamente e durou até maio de 2015, com mixtapes mais longas, como já citado, contendo uma fala de abertura que expressasse uma ideia, uma ambientação para criar uma direção inicial a quem estava ouvindo, que também poderia ser bem desconexa e despretensiosa, mas que também funcionasse para trazer uma vibe de informalidade ao curtir a playlist sem nenhuma referência de informação pré-introduzida. Eu recomendo a audição dos episódios dessa fase. É bem curioso, é engraçado, e de fato as sequências musicais vão te remeter a algum lugar bem interessante. A começar pelas músicas de abertura, que eram geralmente uma descoberta para mim. Eram como uma nova onda e um direcionamento bacana dentro do trabalho que eu estava desenvolvendo ali. Tem nomes como Hermitude, Chromatics, Hot Nature, Enelno, Flume, Doro e Moá, Rudimental, Switch, Yael Naim, Nick and the Dove, Holy Ghost, Friends e muito mais. Isso só nas aberturas das edições. Mas a narrativa do trabalho inclui nomes bem diversificados, até por uma questão de estímulo cerebral. Sejam nomes gigantes do pop atual como Beyoncé, Lady Gaga, Selena Gomez, Drake, Miley Cyrus, Rihanna, Katy Perry. Ou clássicos como George Michael, Tina Turner, Miss Elliott, J-Lo, Talk Talk, Belchior, Caetano Veloso, Justin Bieber, Phil Collins, Fleetwood Mac, David Bowie, Queen, Cyndi Lauper, Madonna, Kylie Minogue, Shakira e Chris Brown. Coisas fofas como Clean Bandit, Moe, Mrs. Mister, Lily Allen, Passion Pitch, Pharrell Williams, Chris Isaac, Mapei, All Nation e nomes muito potentes e marcantes como The Presidents, Infinity Incorporated, James Blake, MIA, Favorite Nations, King Cruel, East Tropical, Willie Moon, Kings of Leon, The Radio Dept, Ghost, Phoenix, Klaxons, Simia Mobile Disco e mais um monte de gostosuras. Atenção, ponderem as pronúncias erradas. Da primeira fase, foi produzida uma série com 12 episódios, sendo os dois últimos edições especiais, com uma linguagem que diferenciasse um pouco dos episódios anteriores. E isso já sinalizava os meus anseios por mudanças, mas também era uma forma de experimentar viradas no estilo e celebrar fechamento de fase, marcar a ocasião como especial, enfim. O fato é que, por força das circunstâncias, eu tive que adotar as mudanças já citadas e na fase 2 do projeto eu produzi mais 37 playlists no SoundCloud, tendo a primeira delas sido gravada e publicada em 7 de agosto de 2015 à tarde. Era uma sexta-feira. Nessa fase, havia uma gravação de voz de abertura com duração curta, entre 30 segundos a 1 minuto. Somente uma breve apresentação formal. Então eu optei por fazer uma alteração do nome de Irradiando Podcast para Irradiando Tracklist, porque não seria mais interessante uma fala prolongada, que é o que configura um podcast, na verdade, né? Além do que as faixas de música agora tocavam em separado na playlist e tinham aquela visualização na página no formato de uma faixa abaixo da outra. No entanto, a palavra tracklist me parecia bem adequada para diferenciar do sentido de podcast anterior. Mas no pensamento artístico da coisa, o principal era passar uma ideia de unidade
do conjunto de faixas, como uma seleção musical trabalhada para agir em sequência na audição. É como um disco completo, como uma ordem, porque tinha uma historinha de sensações para ser contada em cada edição, como se fosse uma trilha sonora mesmo. Bom, dentro do conceito adotado pelo projeto Irradiando, do qual já falei no início desse episódio, havia também uma intenção de integrar seu contexto social, com a finalidade de atualizar linguagens e estéticas artísticas, tendo que as regiões periféricas das grandes cidades e os interiores ainda sofrem com limitações quando se trata dessas atualizações estilísticas, que são tomadas como informações especializadas, distantes e especiais demais, como se o acesso a elas dependesse necessariamente de uma penosa jornada de escalada social infinita, quando todos sabemos que esse tipo de jornada só leva à apatia. Em resumo, a intenção era que o espírito jovem, com características de leveza e felicidade, não fossem uma exclusividade de tribos urbanas localizadas estritamente nos centros das metrópoles. Que essa atualização constante tivesse meio de alcance aos interessados via entretenimento de forma mais plural, o que já acontece atualmente, poucos anos depois do meu projeto, de uma maneira mais qualitativa e via internet. Foi sobre essa base de pensamento que criei e desenvolvi esse projeto, sobre o sonho de fazer parte desse tipo de movimento de avanço social. Claro que eu não esperava retorno de nenhuma espécie ao dedicar o meu empenho nisso, que não fosse o do aprendizado e o da participação ativa nessa passagem empolgante da transição do conhecido modelo antigo para o novo tecnológico de prover entretenimento em um país em desenvolvimento, mas com tanto potencial. Então, dentro dos meus questionamentos enquanto aspirante a artista, era muito importante a execução desse trabalho, a tentativa de fazê-lo existir e, principalmente, o registro dessa intenção. O desfecho dessa história é que eu consegui levar o Irradiando Tracklist para o interior da Bahia após 4 anos de trabalho dedicados a pesquisas, experimentações e aprimoramentos desse produto, mesmo que apenas com meus recursos afetivos em condições realmente desfavoráveis contextualmente. Muitas madrugadas trabalhando em meu quarto na periferia de São Paulo. Produzi mais 4 episódios, que são os episódios finais do projeto, dentro das fronteiras sertanejas, nas veredas da cultura desse país, mais precisamente em Várzea da Roça, uma minúscula cidade da região da Chapada Diamantina. Minha origem, de onde saí aos 17 anos com o sonho de me tornar artista. Aqui nessa fase, eu acrescentei o contexto ao nome, que ficou Irradiando Tracklist Bahia. Então, em uma época pré-disseminação popular do Spotify nessas regiões ermas, eu fiz esse registro de que novas atividades e gostos poderiam ser experimentados dentro de culturas tão fechadas e por vezes até hostis às mudanças. Fiz isso ao executar o meu trabalho, só para mostrar que era possível. Para mostrar que com um pouco de atitude, mesmo com um mínimo de estímulo, a gente consegue fazer o que é preciso ser feito para recuperar o nosso caminho pela motivação. Essa fase do trabalho também ficou muito interessante. Está tudo disponível no site do Projeto Como W, que tem páginas específicas também para Irradiando, com todos os links para as playlists. Digite comow.com.br/irradiando. Como W se escreve exatamente como o título desse podcast, com um hífen. Se joga nas redes buscando tudo sobre esse projeto que é bem legal e pode ser uma inspiração. Terminamos assim o primeiro episódio do podcast Como W. Siga, clique no coraçãozinho, no joinha, faça o que for necessário para acompanhar o podcast Como W e não perca o próximo assunto. No próximo episódio eu vou esmiuçar mais um dos meus projetos para vocês se inspirarem e se jogarem também em experimentar coisas novas e criar possibilidades. É isso. Um beijão a todos.